Boa noite, gente. Hoje, dia 30 de maio de 2022, o início da meta número 6. Nós estamos iniciando hoje a semana número 2. Para quem está iniciando agora, sejam muito bem-vindos. Para quem está desde a semana passada, estou muito feliz que você permaneceu, para que a gente possa juntos vencer esse grande desafio que é fechar esse conteúdo programático. Hoje, nós vamos dar andamento nesse primeiro momento da aula, lembrando que 21h30 a gente tem a análise da meta 6. A gente vai dar uma olhada com carinho agora em questões da Consulplan, do tema direitos políticos. Aqui eu vou te mostrar o seu edital esquematizado. Aqui a gente está colocando a quantidade de exercícios que a gente está fazendo, tá? E agora nós vamos dar uma olhada em direitos políticos, resolver exercícios a respeito desse tema, tá bom? Deixa eu retornar aqui. Vamos lá, permitir. Iniciou a aula de hoje. Peguem, por favor, o material da aula de sábado, que é esse aqui, e nós vamos respondendo algumas questões. Tem gente ainda entrando na aula. Gente, outra coisa, vou reforçar aqui para vocês como eu quero que você organize o seu material. Você vai abrir aí no seu computador, né, uma pasta do MP, vai colocar o material de apoio, porque quando eu pedir o material de apoio, você já sabe onde está, ética, direito administrativo e direito constitucional, e aqui a gente tem o edital facilitado. Como hoje a gente vai estudar nessa primeira parte o direito constitucional, você vai abrir do lado o seu caderno de noções de direito constitucional e você vai abrir para mim agora o artigo 14 em diante. Artigo 14 da Constituição. Vá puxando aí. Artigo 14 da Constituição, tá bom? Já deixa separadinho aí. Você vai pegar para mim a questão número 2 da sua bateria de exercícios. Vamos iniciar. Eu posso começar, pessoal? Qualquer pergunta, você usa o microfone para e me questione, tá bom? Questão número 2, iniciando a aula agora, 30 de maio. João da Silva, prefeito municipal. Você vai grifar sempre as principais informações. O João, ele é prefeito do município de Águas Claras. Se ele é prefeito, ele é chefe do poder executivo do nosso município, desse Águas Claras. E ele vai desejar candidatar-se a um cargo de deputado federal. Gente, na última aula eu disse assim para você: se o chefe do Poder Executivo, seja prefeito, governador ou presidente, deseja se candidatar a um outro cargo, para que ele possa se candidatar a outro cargo, necessariamente ele deve renunciar ao mandato até 6 meses antes do pleito. Fernanda, a palavra renúncia ou licença, né? Licença pressupõe que ele pode voltar. É uma decisão muito cautelosa, porque se ele perder, ele não vai poder voltar para o cargo anteriormente ocupado. Prof, onde é que está isso? Você vai pegar a Constituição para mim, por favor? Permitir. Vamos lá. Artigo 14 vai dizer bem aqui, no parágrafo 5º não, parágrafo 6º do artigo 14. Para concorrer a outros cargos,
o presidente da República, os governadores e os prefeitos devem o quê? Olha a palavra-chave aqui. Devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Eu quero que você foque, por favor, no chefe do Poder Executivo, presidente, governador e prefeito. Fernanda, se um deputado federal quiser se candidatar a senador, ele necessariamente vai ter que renunciar 6 meses antes do pleito? Não. Quem tem que renunciar são essas 3 autoridades do parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, os chefes do Poder Executivo, presidente, governador e prefeito, devem renunciar. É o que diz a questão número 2. Se você não tiver nenhuma dúvida, coloque uma OBS aí do lado. Artigo 14, parágrafo 6º. Para quando você estiver fazendo uma revisão. Artigo 14, parágrafo 6º. Ok? A questão, próxima questão, você vai pular para mim. Essas aqui a gente já fez. É a questão número 6. A questão número 6 diz assim: nos termos da Constituição de 1988, a perda ou a suspensão dos direitos políticos pode ocorrer. Fernanda, eu posso perder meus direitos políticos ou eu posso ter suspensos meus direitos políticos? Podem, em algumas situações. O que jamais será admitido é a cassação de direitos políticos. Essa palavrinha que a gente escuta muito, gente, foi cassado os direitos políticos do fulano, está errado. Se na prova nenhuma alternativa tiver escrito assim, é hipótese de cassação de direitos políticos. Não existe cassação de direitos políticos. É proibida cassação de direitos políticos. A perda ou a suspensão é admitida. Fernanda, se eu tiver... Imagina você que hoje você esteja em pleno gozo das suas atividades mentais. Mas se por algum motivo você for declarado absolutamente incapaz, será que você pode exercer o direito ao voto? Não. Professora, se, por exemplo, eu cometi o crime de homicídio, saiu uma sentença, depois do trânsito em julgado, eu posso sair do presídio para ir votar? Não. Se você pegar aí para mim agora a sua Constituição, peguem aí, por favor. O artigo 14 vai trazer para você as hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos. Artigo 15. Ele diz que é vedada, olha aqui, é vedada, não é permitida, a cassação de direitos políticos, cuja perda ou a suspensão só pode se dar nestas hipóteses aqui. Se aquele brasileiro que é naturalizado, aquele estrangeiro que por força da lei adquiriu a nacionalidade brasileira e veio a perder essa nacionalidade por uma sentença judicial que transitou em julgado, aí ele perde os direitos políticos. Fernanda, eu não entendi. Um estrangeiro que por força da lei se naturalizou brasileiro, ok? Perdeu a nacionalidade por uma sentença que transitou em julgado, ou seja, aquela sentença que não se pode mais recorrer. No momento em que é cancelada a naturalização, ele não é mais brasileiro. E só quem pode exercer direitos políticos é o brasileiro. Então, a primeira hipótese da perda é o cancelamento da naturalização por uma sentença transitada em julgado. Toma cuidado com isso aqui. Na prova, ele vai dizer que uma simples sentença que cancela a naturalização, ela vai poder perder os direitos políticos. Não é qualquer sentença. A sentença que cancela a naturalização tem que ter transitado em julgado. É aquela sentença que já se tornou definitiva. Uma incapacidade civil absoluta. O Código Civil traz as hipóteses de incapacidade civil absoluta, que, na verdade, é só uma, né?
nos dias de hoje. O menor de 16 anos. Fernanda, quem tem uma condenação criminal que já transitou em julgado, não cabe mais recurso. Enquanto durar os efeitos dessa condenação, você tem os seus direitos políticos suspensos. E, por fim, se você se recusar a cumprir uma obrigação imposta a todo mundo, você falar assim, não vou para o exército. E aí chega no exército, o comandante fala assim, cara, a tua religião não lhe permite pegar em arma, certo? Então você vai fazer isso aqui. Se mesmo assim, depois de lhe darem uma alternativa, você ainda assim se recusar a prestar uma obrigação que é a todos imposta, os seus direitos vão ficar suspensos enquanto você não cumprir. Professora, improbidade administrativa, tema da meta da aula de hoje. Improbidade. Se o sujeito incorrer em uma condenação por um ato de improbidade, uma das consequências é a suspensão desses direitos políticos. Olha como é a questão da prova. A Consulplan, ela é legalista, ela vai pedir letra de lei. É vedada a cassação de direitos políticos, não é permitida. Porém, é permitido a perda ou a suspensão. Quais as hipóteses de perda ou suspensão? Cancelamento da naturalização por uma sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal que transitou em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, e a recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, e se o sujeito cometeu o quê? Crime não, cometer atos de improbidade administrativa. Peguem o teu caderno de exercício e a questão número 6 diz assim: nos termos da Constituição de 88, a perda ou a suspensão dos direitos políticos pode ocorrer devido ao quê? Condenação criminal transitada em julgado. Ele diz condenação criminal mesmo sem trânsito em julgado. Está errado. Incapacidade civil em qualquer de suas manifestações. A incapacidade civil aqui tem que ser absoluta. Improbidade administrativa na forma e gradação prevista em lei. Até aqui está perfeito. Cancelamento da naturalização por decisão irrecorrível do TRE. Oh, gente, não é o Tribunal Regional Eleitoral que emite uma sentença de cancelamento de naturalização. Ok? A resposta, portanto, é a letra C. E eu retorno com vocês. Deixa eu só receber a Ana Paula. Para a Constituição Federal. Eu vou ler desse lado aqui, você vai ler desse lado aí. Olha lá, artigo 15, por favor, todo mundo em voz alta. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou a suspensão só se dará nos casos de 1. Cancelamento da naturalização por uma sentença que transitou em julgado. Incapacidade civil absoluta. Uma condenação criminal, não é qualquer condenação. Tem que ter o trânsito em julgado e vai durar enquanto durar os efeitos daquela condenação. Se o sujeito se recusa a cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, ou casos de improbidade administrativa. Resposta, portanto, é a letra C de casa. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou passar para a questão número 7. Posso passar? Quero que você se comunique também pelo áudio. Posso passar, gente, para a questão 7? Pode. Vamos lá. João, 28 anos de idade. Ele é brasileiro nato. O que é o brasileiro nato? É aquele que nasceu no território brasileiro ou é filho de pai ou de mãe brasileira. O João, 28 anos de idade, brasileiro nato,
em dia com suas obrigações eleitorais e preenchendo todos os requisitos de elegibilidade, decide se candidatar a um cargo político. Neste caso, João pode candidatar-se aos seguintes cargos. Primeiro, para saber, gente, qual cargo que o João pode inicialmente pleitear, eu vou olhar a idade. Professora, como assim a idade? Pegue a Constituição. A Constituição diz que alguns cargos, para serem preenchidos, têm que obedecer a alguns requisitos, dentre eles, idade mínima. Para ser presidente, vice-presidente da República e senador de Estado, eu preciso necessariamente ter 35 anos. Presidente, vice-presidente, senador, no mínimo 35. Então, o João não pode ser nem presidente, nem vice-presidente, nem senador. Para ser governador, ele tem que ter 30. Se tiver uma alternativa falando que o João pode ser governador, está errada. Presidente, vice, senador, o mínimo tem que ter 35 anos. Governador de estado, 30. O João, se quiser, só pode se candidatar a esses cargos aqui, ó. Deputado federal, estadual, distrital e vereador. Olha lá. Ele pode ser presidente e vice-presidente da República? Não. Presidente, vice-presidente, senador, idade mínima, repitam comigo, 35 anos. Governador e vice-governador, pode, Fernanda? Não. Governador é 30 anos. Senador é 35. O João só pode ser deputado federal, estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e vereador. Quem estiver assistindo a aula pela primeira vez, eu te chamo a atenção para que você tenha bastante clareza do seguinte: determinados cargos políticos exigem idade mínima. Qual a idade mínima para presidente, vice e senador? 35 anos. Para governador, 30 anos. Para prefeito, vice-prefeito, juiz de paz, quanto? 21. Vereador, 18 anos. É processo, queridos, de repetição de informação. Eu vou abrir de novo, eu vou ler desse lado e você vai ler do outro lado. Vamos lá. Olha lá, parágrafo 3º do artigo 14. São condições de elegibilidade. O que é elegibilidade? Eu quero me candidatar. O que eu preciso ter? Nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos. Na questão, ele disse que o sujeito era brasileiro, estava o quê? Em plenitude com seus direitos políticos. Tem que se alistar como eleitor, tem que ter domicílio eleitoral onde ele quer se candidatar, tem que ter filiação partidária. E a idade mínima de 35 anos para presidente, vice e senador, 30 governador, 21 deputados e 18 vereador. Ok? 21 deputados, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou passar para a próxima questão. Próxima questão, questão número 8. Quanto aos partidos políticos, trabalhamos isso na aula de sábado. Os partidos políticos, eles possuem algumas características. E a Constituição, no artigo 17, vem dispondo essas características. Peguem o seu artigo 17. Olha o que diz o artigo 17. É livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção dos partidos políticos. É livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos. Porém, é resguardado o quê? A soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Os partidos políticos têm que respeitar, 1, o caráter nacional,
proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou de governos estrangeiros ou de subordinação a estes. Os partidos políticos têm que prestar conta junto à Justiça Eleitoral, tem que ter um funcionamento parlamentar de acordo com o quê? Com a lei. O parágrafo 1º diz, acompanhe, é assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura e estabelecer as regras de escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios. E também cabe aos partidos políticos com autonomia dispor sobre sua organização e funcionamento. E também cabe aos partidos políticos, te chamo a atenção, a escolha do regime de coligação. Agora, eu quero que você tome bastante cuidado. Esse regime de coligação, ele só pode ser escolhido pelos partidos políticos nas eleições do tipo majoritária. Não é em qualquer eleição que o partido pode escolher as suas coligações. O que é eleição majoritária? Eleição para presidente e senador. Se for de deputado e vereador é vedada, de acordo com a Constituição, coligação nas eleições de caráter proporcionais. Eleição proporcional é de deputados e vereadores. Sem obrigatoriedade, na hora da prova ele vai dizer com obrigatoriedade, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Sem vinculação, sem obrigatoriedade, devendo seus estatutos estabelecer as normas de disciplina e fidelidade partidária. Senhores, eu não estou aqui para te preparar para a prova da NASA. Eu estou aqui para te preparar para a prova do Ministério Público. E estou aqui para te orientar como é que eu passei em concurso e como é que você vai passar. Sendo inteligente. O que mais se pede em prova? A letra fria de lei. A questão da prova vai lhe perguntar, pegar um artigo, Ctrl+C, Ctrl+V. E na hora de tornar a questão errada, vai tirar uma palavrinha. Do parágrafo 1º, que mais cai, esse finalzinho aqui, ó. É permitido o regime de coligação em que tipo de eleição? Aí a prova vai colocar proporcional, tá errada. É permitido o regime de coligação em eleições de caráter majoritário. Professora, o que é regime de coligação? Não te interessa, irmão. Você só vai marcar regime de coligação em eleição de caráter majoritário, presidente e senador. É permitido o regime de coligação nas eleições do tipo proporcional? Não é permitido. Por fim, nesse primeiro momento, eu quero te chamar a atenção do parágrafo 2º. Os partidos políticos, eles são pessoas jurídicas de direito privado. Uma pessoa jurídica de direito privado, para nascer, ela tem que registrar o estatuto, né, pessoal, nos órgãos de natureza competente. Quando essa pessoa jurídica nasce na forma da lei, esse partido político, ele deve registrar seu estatuto no TSE. A prova de sacanagem vai dizer que os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei, registrarão seus estatutos no TRE. Está errado. É no TSE. Vamos lá para a próxima questão. Quanto aos partidos políticos, é correto afirmar que, letra A, o registro de seus estatutos no TSE somente ocorrerá após adquirirem a personalidade jurídica na forma da lei. Que lindo, professora! Queridos, não vai passar nessa prova quem sabe mais. Vai passar nessa prova quem lembra mais. E para lembrar, você vai ter que repetir. Você vai ter que, o quê, pessoal? Repetir, lendo várias vezes a Constituição, as leis que lhe forem pedidos no seu edital. Olha o que diz o parágrafo 2º, em voz alta, todo mundo.
Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TSE e não no TRE. Tem direito a recurso do fundo partidário e acesso ao rádio e à televisão, este mediante pagamento de uma taxa de utilização. Gente, os partidos políticos, eles têm direito, alguns deles, a recursos do fundo partidário, todos, né, e acesso ao rádio e à televisão. Mas o acesso ao rádio e à televisão é gratuito. Nós vamos ler daqui a pouco isso aqui. É gratuito. Em virtude do que, olha a palavra-chave, da autonomia de que desfrutam, é possível receber recurso financeiro de governo estrangeiro. Eu acabei de dizer para você o que é negado aos partidos políticos. Olha lá. O partido político ele tem que ter caráter nacional, tem que, olha lá, pessoal, obedecer à regra de proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes. É proibido aos partidos políticos receber recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes. Devem ter caráter nacional, o que obriga a vinculação das candidaturas. Eu falei para você que nós não temos o quê? Essa obrigatoriedade de estar vinculado à candidatura de nível federal, estadual e municipal. É o que dispõe a Constituição, bem aqui, nesse parágrafo primeiro, que nós vamos ler juntos. Todo mundo em voz alta. Eu vou ler daqui e eu espero que você esteja lendo daí. É assegurada aos partidos políticos a autonomia para definir a sua estrutura interna e estabelecer as regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e dos órgãos provisórios, e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações. Quando que eu posso adotar regime de coligação? Nas eleições majoritárias. E é vedado a sua celebração do quê? De coligação nas eleições proporcionais. E, por fim, objeto de pergunta da nossa questão, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer as normas de disciplina e de fidelidade partidária. Resposta. Letra A. O registro de seus estatutos no TSE somente ocorrerá após adquirir personalidade na forma da lei civil. Alguma pergunta na questão número 8? Me permita passar para a próxima. Caderno de questões, próxima questão, questão número 9. A respeito dos direitos políticos, ele quer a resposta correta. É correto afirmar que, letra A Constituição de 1988 determina uma série de limitações aos direitos políticos, sendo que uma delas refere-se aos analfabetos, que apesar de poderem votar, analfabeto pode votar? Pode. Mas analfabeto é elegível? Será que o analfabeto, ele pode, pessoal, se candidatar a um cargo público? Não pode. O analfabeto, ele pode votar, mas ele não pode ser votado. O analfabeto é um dos casos de inelegibilidade. Vamos para a letra B. No caso de condenação por improbidade, pessoal, se você for condenado por improbidade, você vai ter seus direitos políticos cassados ou suspensos? Suspensos. Olha o que diz a letra B. No caso de condenação por improbidade, em que tenha sido comprovado o desvio de verbas do erário público pelo réu, ele pode ter seus direitos políticos cassados. Ninguém tem direito político cassado. Ou você tem os seus direitos políticos perdidos, ou você vai ter seus direitos políticos suspensos. A Constituição diz, é vedada a cassação de direitos políticos.
Letra C. Em nome do princípio da publicidade que rege os atos da administração, a impugnação de mandato não pode tramitar em segredo de justiça. Pessoal, imagina que o sujeito foi eleito. Você pode impugnar a candidatura dele? Pode. Você tem uma ação de impugnação. E a Constituição diz necessariamente que a ação de impugnação, que vai ter proposta em até 15 dias da diplomação, ela vai o quê? Ser processada em segredo de justiça. A Constituição é clara ao dizer que uma ação de impugnação ante a Justiça Eleitoral, ela deve ocorrer em segredo de justiça. Letra B de dado. O prazo constitucional de desincompatibilização para que o presidente da República, os governadores do DF e os prefeitos possam concorrer a outros cargos termina no final de agosto. Vamos ver. Setembro, outubro. Outubro é eleição. Será que é no final de agosto? Não. É 6 meses antes de outubro. Então, está errado. Ele tem que se desincompatibilizar, mas é 6 meses antes do pleito. Ok? Eu quero abrir a Constituição. Abram para mim, por favor. Bem aqui. Deixa eu ver aqui. Parágrafo 12. Não, 12 não. Deixa eu ver. Aqui, parágrafo 10 do artigo 14. Abram aí para mim, por favor. Parágrafo 10 do artigo 14. Ele diz assim: o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quantos dias? Eu posso impugnar alguém que acabou de ganhar? Pode. No prazo de quantos dias? Ele vai perguntar isso na prova. O prazo é de 15 dias. Quem estudou comigo sábado vai lembrar. Contados de que momento ele vai colocar do registro da candidatura? É contado da diplomação. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei se temerário de manifesta má-fé. Alguma dúvida? Posso passar para a questão número 10? Deixa eu receber a colega que está entrando agora. Não. Questão número 10. Quanto aos direitos políticos do cidadão brasileiro, nos termos da Constituição, a idade mínima para o exercício do mandato de prefeito é, acabei de falar, vamos repetir comigo. Presidente da República, vice-presidente, senador, a idade mínima é 35 anos. Governador e vice-governador é 30. Deputados e prefeito é 21. E vereador é 18. Processo de repetição. Presidente, vice-presidente e senador, 35. Deputados, prefeito, 21. Governador, 30. E vereador, 18. Olha aí a tua banca. É assim que ela te pergunta. Olha aqui, Consulplan. Todas essas questões são da banca Consulplan. Próxima questão. Questão número 11. Desde 1940, quando a legislação brasileira estipulou a maioridade penal, qualquer jovem com idade inferior a 18 anos é considerado incapaz. Em outras palavras, o Estado entende que ele não tem condições de fazer as próprias escolhas, nem de assumir as consequências de seus atos. É esse o conceito que tem praticamente assegurado
a impunidade a adolescentes criminosos que cometem atos bárbaros e que estimulam o crime organizado a recrutar cada vez mais crianças para suas fileiras. Mas será que um jovem de 16 anos, em 2013, tem o mesmo amadurecimento e acesso à informação que tinha um adolescente da mesma idade em 1940? Questão número 11. O que a legislação brasileira permite a um jovem com idade inferior a 18 anos votar nas eleições a partir dos 16 anos? Lembrando que os menores de 18 e maiores de 16, o voto é de natureza facultativa. É obrigatório para os maiores de 18 e é facultativo para os menores de 18 e maiores de 16, bem como é facultativo para maiores de 70 anos, não é 60. Próxima questão, questão 14. Se ninguém tiver dúvida, teve dúvida, usa o microfone. Questão 14. Dentre os direitos políticos positivos consagrados na Constituição, que consistem num conjunto de normas, direitos políticos, olha aqui, é um conjunto de normas que assegura ao cidadão o direito subjetivo de participação no processo político e em órgãos governamentais. Está o direito ao sufrágio universal. Eu vou ler de novo. Dentre os direitos políticos positivos consagrados na Constituição, que consistem num conjunto de normas que asseguram ao cidadão o direito subjetivo de participação no processo político e em órgãos governamentais, está o direito ao sufrágio. Sobre o direito ao sufrágio, analise as proposições a seguir. O que é o sufrágio, gente? O sufrágio universal é o direito de votar e ser votado. Olha lá o que diz o item 1. O sufrágio é um direito, não um privilégio, mas pode ser condicionado de acordo com o regime político adotado por uma nação. O sufrágio censitário já foi adotado no Brasil. O que é isso aqui? Aquele voto de só quem tinha dinheiro, né, gente? Limitando o direito de voto a senadores e deputados, conforme a renda do cidadão. Será que eu limitava o direito de voto só a senadores e deputados? Não, né, gente? Eu limitava o direito de voto a todos aqueles que não tivessem uma renda compatível. O sufrágio capacitário baseia-se essencialmente nas aptidões intelectuais do cidadão, porém não há experiência de utilização no Estado brasileiro. Verdade. Ou não, né? Porque hoje, por exemplo, né, a gente tem um pouco disso, mas hoje o nosso sufrágio ele não é censitário, o nosso sufrágio ele não é capacitário, o nosso sufrágio ele é universal. Quanto aos titulares ao direito ao sufrágio, pode-se afirmar que ninguém é elegível se não for eleitor. Ninguém é elegível, ninguém pode ser eleito se não for eleitor. Uma das condições de elegibilidade é o seu alistamento eleitoral. Então, é verdade que ninguém é elegível se não for eleitor. Analisem aí para mim. A 4 está certa. A resposta só pode ser a 1 e a 4. O sufrágio é um direito, não é um privilégio. Mas ele pode ser condicionado, esse direito, de acordo com o regime político adotado por uma nação. A 2 já vimos o que está errado. A 3 também já vimos o que está errado. A resposta, em tese, é a 1 e a 4. Próxima questão, a 18. Repetição, olha lá. Para se eleger prefeito de qualquer município brasileiro, deve o cidadão possuir a idade mínima de quantos anos? Repetição. Presidente, vice-presidente, senador.
35. Governador, 30. Prefeito e deputados, 21. Vereador, 18. Questão 19. A Constituição não admite a perda ou a suspensão de direitos políticos no caso de incapacidade civil absoluta, permite. Cancelamento da naturalização por uma sentença transitada em julgado, permite. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. A Constituição permite a suspensão ou perda nesses 3 casos. O que sobra é isso aqui. Eu não vou ter meus direitos suspensos ou eu vou perder por um PAD que cause demissão do servidor. Olha lá, questão 20. Vou te dar 1 minuto para você analisar a 20. Vamos lá? A cassação de direitos políticos é vedada. Se tiver alguma questão dizendo que é permitida a cassação de direitos políticos, está errado. Cuja perda ou suspensão só se dará. Item 1. Algum tipo de incapacidade civil e probidade. Se o cara probou, ele vai perder ou vai suspender? Não. Se o cara é probo, ele é bom, ele é honesto, não tem por que perder. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado e condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. Eu estou fazendo questões da Consuplan para você focar nos principais artigos que a Consuplan gosta. Sejam inteligentes. Olha aí, de tudo de direitos políticos, o que a Consuplan gostou até agora? Idade, para a gente saber qual a idade que pode adquirir determinado cargo e o que as hipóteses de perda e suspensão de direitos políticos. Resposta é a 2 e a 3. Se você tiver com o teu material em mão, você vai grifar bem esses 2 artigos. Questão 21. 1 minuto para você responder. De que forma nós participamos da política no Brasil? Plebiscito, referendo, iniciativa popular. Participação é perguntar a respeito de algo. Plebiscito e referendo é consulta à população sobre determinado assunto. Iniciativa popular é quando o povo se reúne e o que vai bater as portas do Congresso para que o Congresso possa analisar uma proposta de lei. O povo pode, reunido, se respeitar dos requisitos trazidos pela Constituição, participar das decisões políticas. Por meio, por exemplo, do plebiscito, de um referendo. Não teve a consulta sobre se queríamos ou não o estado do Tapajós? Isso é participação popular. E a Constituição diz que a gente vai participar das decisões políticas por meio do voto, do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. A resposta é a letra A. 24, 1 minuto para você analisar 24.
Gente, a 24, nem eu sei, eu vou descobrir agora junto com vocês. A senhora é letra D? Vamos já ver. Ele quer saber assim, olha, a idade tem que ser comprovada em que momento? Em que momento? Vamos lá para questão 24. Olha lá, de acordo com o gabarito, é a letra D. 24. Na data da posse, salvo quando fixado em 18 anos. Hipótese em que será aferida na data limite para o pedido do registro. Eu tenho que comprovar na data da posse. Salvo quando for fixado em 18 anos, que é o caso do vereador, que eu vou ter que aferir, né, no momento do pedido do registro. Um cara com 17 anos não pode ser registrado, né? Então, vamos guardar essa informação. A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo como referência o quê? Olha lá, data da posse, salvo quando fixado em 8 anos, hipótese em que será aferida na data limite para o pedido do registro. Questão 25. Os direitos políticos ativos e passivos contêm expressa regulamentação na Constituição da República Federativa do Brasil. Sobre o tratamento que a lei maior dá ao tema, analise as afirmativas a seguir. Não podem alistar-se como eleitores, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Gente, quem são os inalistáveis? São os conscritos, que são aquelas pessoas que estão servindo o serviço militar durante aquele período. Por quê, professora? Deve ter um motivo específico, mas a Constituição foi clara ao simplesmente estabelecer que não pode alistar-se como eleitores durante o período do serviço militar obrigatório os conscritos. Também não pode os estrangeiros, tá, gente? Então, a 1 está correta. A 2 é a condição de elegibilidade, a idade mínima de 21 anos para vereador. Errada. É a idade de 18. Então, a 2 eu já sei com toda certeza e eu vou vir eliminando. Olha aqui, ó. A resposta só pode ser o quê? A letra C. Os inalistáveis. Quem são inalistáveis? Conscritos e estrangeiros. Se eles não podem se alistar, eles também não podem ser eleitos. Porque uma das condições de elegibilidade é o alistamento eleitoral. Quem são os inalistáveis? Conscritos e estrangeiros. Se eles não podem se alistar, eles não podem ser eleitos. Os analfabetos, eles são alistáveis. Verdade, os analfabetos podem se alistar como eleitor e votar. O que os analfabetos não podem é ser eleitos. Os analfabetos são alistáveis, mas inelegíveis, ou seja, não podem se candidatar. Resposta letra C. 7. A questão 27 diz assim: considere que Melissa é filha do irmão do pai do governador. Puta que pariu, professora. Vamos desenhar isso aqui, ó. A Melissa é filha do irmão do pai do governador. Que porra é essa, Fernanda? Vamos lá. O governador é o chefe do poder executivo. E o governador torna todo mundo que está do lado dele até segundo grau inelegível. Presidente, governador e prefeito. Parentes consanguíneos ou afins até segundo grau é o que, pessoal? Vai ser inelegível, é o que diz a Constituição. Ó, irmão do pai. Ó, aqui eu tenho o governador, aqui eu tenho o pai dele.
Aqui eu tenho um irmão desse pai, e esse irmão, olha lá, e esse irmão teve bem aqui, ó, uma filha, tá? Eu, sinceramente, eu não sei calcular que grau de parentesco, mas eu sei mais ou menos assim, ó. Minha irmã, meus irmãos são de primeiro grau, né? Parentes de primeiro grau. Aí, meus sobrinhos são parentes de segundo grau, né? Mais ou menos isso. Olha aqui. A Melissa, vou colocar aqui bem do lado. A Melissa, mas quem não sabe calcular isso aí, gente, olha depois no Google como saber o grau de parentesco. Tá. A Melissa é filha do irmão do pai do governador. Olha aqui, o irmão aqui é tio. Então, a Melissa vai ser prima dele. Prima. Você tinha que saber isso. Agora, eu vou colocar aqui no Google. Primo é parente de que grau? Eu acho que primo é parente de... Alguém sabe dizer? Eu acho que primo é parente... Segundo grau. De segundo grau. Mas você tinha que saber isso, gente. Quem não sabe vai aprender. Inclusive, eu também vou ter que correr atrás. Vou colocar bem aqui no Google. Primo é parente de qual grau? Olha lá. Olha que primo é parente de quarto grau. Eu vou até mandar isso aqui para vocês, gente. Olha, então vamos guardar. Os irmãos são parentes de segundo grau, tios de terceiro grau, sobrinhos de terceiro grau e primos são parentes de quarto grau. Você deve estar se perguntando assim para mim, prof, por que isso aqui é importante, né? Se ela é prima, ela é de quarto grau. Porque a Constituição vai dizer assim, o prefeito, o governador e o presidente, ele torna as pessoas que estão ao redor dele inelegíveis. Até que grau? Ou seja, as pessoas que estão ao redor dele não podem se candidatar a cargo nenhum. Fernando, até que grau? Até o segundo. Diz a Constituição que eu torno as pessoas ao meu redor inelegíveis. Até o segundo grau. Dentro, obviamente, do território de circunscrição. Por exemplo, o Helder Barbalho vai tornar, pessoal, os parentes de primeiro e de segundo grau dele inelegíveis em todo o estado do Pará. O prefeito aqui de Monte Alegre, ele torna os parentes de primeiro e de segundo grau dele inelegível aqui dentro do território. Vamos lá para a questão da prova. A Melissa é a prima, a gente já descobriu desenhando isso, né? Ela quer saber se e ela é prima do governador. O governador torna todo mundo dentro do estado do Rio de Janeiro até segundo grau inelegível. Ela quer saber se há alguma regra de inelegibilidade caso se candidate como representante do povo carioca. Considerando as garantias políticas previstas no texto constitucional, Melissa é elegível desde que não haja óbices de outra natureza. Resposta da 27 é a letra C. Olha lá, 27, letra C. Eu vou voltar aqui, eu quero que vocês anotem aí, gente, porque a Constituição só diz até segundo grau, mas ela não diz aí, né, quem é parente de qual grau. Anota aí que irmão é de segundo grau, tios de terceiro grau. Anotaram?
Vamos lá. Questão 28, né? Que a gente estava na 27. Próxima questão é a 30. Processo de repetição, olha lá. Representam formas de exercício da soberania popular, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, né, pessoal? Olha lá. Exercício da soberania. Voto indireto. Ó, o referendo e a iniciativa popular está certa. O referendo e o voto aberto. O voto no Brasil não é aberto. O voto no Brasil é secreto, viu, gente? Então, o 2 pode marcar, tá errado. O plebiscito e o referendo. Ó, 1 e 3 já tá certo. 1 e 3, só pode ser a letra A. Onde é que está isso? Pega aí o artigo 14, rapidinho. Bem no caput do artigo 14. A soberania popular vai ser exercida por meio do sufrágio universal. A soberania do povo, o poder do povo, vai ser exercido por meio do poder que ele tem de votar e ser votado. Olha lá, pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Eu vou ler daqui em voz alta e você vai ler aí em voz alta. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. A soberania popular, o sufrágio, voto indireto, voto direto e secreto. Voto direto e secreto. Ô, gente, eu vou deixar a 31 para vocês analisarem, porque essa questão de parentesco. E agora eu estou um pouco cansada, mas a 31 depois a gente faz. E ele está falando, a Manuela é filha adotiva, papapá, papapá. Pula para 32. Vou te dar 1 minuto. Analisem a 32. Um minuto. Qual a resposta da 32? O princípio democrático encontra-se inscrito no artigo 1º, parágrafo único da Constituição, que dispõe: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Repitam essa frase comigo em voz alta. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Como que eu posso, pessoal, exercer diretamente o meu poder? Por meio do quê? Do voto direto e secreto, por meio de referendo, plebiscito e iniciativa popular. Olha lá. Assinale a alternativa que contempla direito político, que representa desdobramento direto deste princípio. Filiação partidária, sufrágio capacitário, iniciativa popular das leis, referendo para aprovação de projeto de lei.
Ô, gente, o referendo não é para aprovação de projeto de lei. É uma consulta popular, não é para você aprovar projeto de lei. O referendo é antes da discussão chegar no Congresso. Resposta é a letra C. 33. 1 minuto. Resposta. Gente, eu não estou gostando que vocês não estão participando comigo. Qual a resposta? O voto é instrumento do exercício de sufrágio. De acordo com a Constituição brasileira, analise as afirmativas acerca do voto. O voto é um direito público subjetivo, é um direito público de cada sujeito. É a função política e social de soberania popular na democracia representativa. É um dever de todo cidadão brasileiro de comparecer à eleição e votar. É um direito-dever que representa a capacidade eleitoral ativa. Ativa é votar. Passiva é de ser votado, né, pessoal? Olha, a 1 eu considero que está errada. A 4 eu considero que está certa. Deixa eu olhar aqui. A 33, qual o gabarito? A 33, ele marcou a letra C. Vamos ver. 33, olha lá. Ele considerou que é a 2 e a 4, ó. É função política e social, voto, de soberania popular na democracia representativa. E a 4, aquele que a gente já falou, né? Já falou. Aqui no Brasil, é um dever de todo cidadão de comparecer à eleição e votar. Eu posso ter o voto em branco, né? Eu não sei, assim... Essa letra, essa número 3 aqui, ela é bem confusa, porque eu acho que é um dever de todo cidadão brasileiro de comparecer à eleição e votar, né? Mas a consultora entendeu, né, que não. O voto no Brasil, ele é obrigatório? Hein, pessoal? O voto no Brasil é obrigatório? Se você não vota, você é penalizado? Não é. Não é assim, eu posso não votar. É obrigatório para aqueles que estão o quê? Acima de 18 anos. Mas eu tenho exceções. Talvez por isso que ele deva ter considerado a 3 errada. 34. Esculápio é médico radicado em município situado em região metropolitana de intensa atividade econômica há longos anos. Após ser diagnosticado com nível elevado de estresse, resolveu transferir suas atividades para o município W, que possui cerca de 5 mil habitantes, passando a levar uma vida mais pacata. O médico integra-se por completo à sociedade local e decide contribuir para a atividade política e cria uma associação destinada a fiscalizar a atividade política. Ele criou a associação. Um dos atos encampados pela sua associação foi o de solicitar ao juiz, com competência eleitoral, a realização de prova de escolaridade básica, com o intuito de comprovação da situação de eleitores e candidatos como analfabetos. Esse controle sobre a atuação política do analfabeto decorre do regime constitucional que estipula que o voto do analfabeto é facultativo.
Exercício do voto pelo analfabeto não tem restrição, ele pode votar. O problema do analfabeto é que ele não pode ser votado, né? Candidatura a cargo eletivo do analfabeto como vedada. Resposta é a letra C. O analfabeto não pode se candidatar. Tá? Essa aqui é a mesma pergunta, né, da 35. Essa aqui é aquela mesma pergunta que a gente fez anteriormente, que ele marcou a 2 e a 4. Olha lá, questão 38. Vou te dar 1 minuto. Vá lá na 38. Égua, Suzana arrasou, mandando aí o grau de parentesco. Malandro. E aí, gente, qual a resposta? No que se refere aos direitos e garantias fundamentais constitucionalmente estabelecidos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto com valor igual para todos. Que lindo! Essa aqui está o quê? Verdadeira. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18. Perfeito. Alistar-se como eleitor e votar é obrigatório para maiores de 18. Porém, é facultativo para quem, Fernanda? Para analfabetos e maiores de 70. E maiores de 16 e menores de 18. Lindo, verdadeiro. Dentre outras condições expressas na Constituição, são condições de elegibilidade na forma da lei, você ser brasileiro, estar em pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral e domicílio eleitoral na circunscrição e filiação partidária. Esses são os requisitos básicos para que você possa ser candidato a alguma coisa. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. A resposta só pode ser a letra A. São inelegíveis, não podem ser eleitos. Os inalistáveis, quem são inalistáveis? Conscritos e estrangeiros e os analfabetos. Não podem se candidatar os inalistáveis, estrangeiros e conscritos e os analfabetos. Ok? Professora? Oi, meu amor. Volte lá naquela questão, porque o voto está escrito assim, são obrigatórios o alistamento e o voto, mas o voto não era para ser obrigatório, ele não é obrigatório. Ele é obrigatório, a Constituição diz que é obrigatório. Ah, é? A gente é obrigado a ir Eu pensei que era só um dever, mas que não fosse obrigada a votar, não. Porque a gente não vota às vezes, a gente só vai e justifica. E por isso, se você, olha, por exemplo, se não fosse obrigatório, você nem ia ter que justificar. Porque, olha, se você não justifica, a justificativa é dizer por que você não foi votar. Eu não fui porque eu não pude. Você entendeu? Porque eu estava em outra cidade. A justificativa em tese é isso. E se você não faz, você vai ser punido com uma multa milionária. Vai ficar impedido. Professora, e além da multa, tu fica impedido de algumas coisas, por exemplo, no concurso público, quando ele pede todos os documentos, e na universidade pública também, ele pergunta se está em Gente, a tua vida acabou se você não estiver em pleno exercício dos direitos políticos.
Bom, essa aqui também é igual. Olha lá, G, questão 40. É governador do estado Y e pretende candidatar-se ao Senado. Nesse caso, ele deverá o quê? Se ele é governador, ele é chefe do Poder Executivo. Se ele quer se candidatar a outro cargo, ele deve renunciar ao mandato até 6 meses antes do pleito. Beleza? Só os chefes do Poder Executivo que eu tenho essa obrigatoriedade. Questão 41. Fábio tem ciência de irregularidades na eleição proporcional, que é de quê, pessoal? Deputados e vereadores. Ocorridas no estado Y. E deseja obter informações sobre os requisitos para impugnação de mandato eletivo. Assim, consulta a advogada Deise, especializada na área, que lhe responde que, nos termos da Constituição, o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral. Ante a Justiça o quê? Eleitoral, no prazo de 15 dias, contados da diplomação. Instruída essa ação com as provas desse abuso, e lembrando que essa ação ela corre em segredo de justiça. Olha a Consulplan quando ela vem, pessoal, para inovar, né? Criatividade. Ante a justiça eleitoral, no prazo de quantos dias, prof? 15 dias, contados de que momento? Da diplomação, lembrando que essa ação ela é uma ação que corre em segredo de justiça. Questão 42. Os partidos políticos são dotados de autonomia e devem, nos seus estatutos, regular a disciplina e fidelidade partidária. Após a sua regular constituição, de acordo com a lei civil, ele deve, de acordo com a Constituição, registrar o seu estatuto no TSE. Linda! Eu não vou nem ler, olha isso aqui. O sufrágio no Brasil, ele é chamado de sufrágio universal. É o direito de ser votado de todo mundo. Ele, após longa carreira profissional na área de exatas, resolve mudar o seu rumo e realizar um curso de ciências políticas, tendo se deparado com o estudo das diversas formas de sufrágio já adotadas no país. Ele ficou surpreso ao verificar que a existência de bens de raiz ou imóveis já constou como requisito para o exercício do voto, bem como a proibição de participação. Olha aqui, eu já ia errar, né? Porque ele não está perguntando no Brasil, né? Ele quer saber, olha aqui, ó. Existência de bens de raiz ou imóveis. Olha aqui. Já constou como requisito para o exercício do voto, bem como proibição de participação dos mendigos no processo de votação. Mendigo não pode. Esse tipo de sistema em que eu vou limitar o voto, pessoal, ele é chamado de quê? Esse sistema antigo ele foi superado pelas modernas constituições, agora, né? E atualmente vigora o sufrágio universal. Esse tipo de sufrágio aqui é chamado de sufrágio, que é, pessoal, censitário, né? É de acordo com a renda. Mas hoje vigora o sufrágio universal. 1 minuto 44, já estamos encerrando. 1 minuto 44. Letra A. Em relação aos analfabetos, pode-se afirmar que o alistamento eleitoral e o voto para analfabeto, se alistar como eleitor e votar, é facultativo. Mas eles são inelegíveis, não podem ser votados. Perfeito. Mesma.
do dia 28. São 47 questões, olha para cá. De direitos e garantias fundamentais. Soma aí para mim. 77 mais 47. Tchau, Brian. Quantas questões dá aí? A gente já tinha feito. Pessoal que está entrando hoje, não se preocupa, você vai vencer as metas e está tudo gravado a resolução de exercício. Certo? 124. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Vou te orientar. O que vai fazer você gabaritar constitucional é só repetir a lei seca. Tá bom? Por favor, descansem até 9h30, vá comer, vá tomar um banho, vá sair, vá na padaria e retornem 9h30. Só lembrando, se você não conseguiu vencer a meta de hoje, que era a leitura do PDF, nem que eu termine meia-noite, nós vamos vencer a meta de hoje, tá bom? Então, não acumule e não falte na aula esse mesmo link. Tchau, gente. Bom descanso. Até 9h30.